Olá a todos, boa noite. Meu nome é Gia Crispim Brandão, estou aqui com os meus colegas Gabriele Dias Balestra e Gustavo Wellington, para a gente apresentar o primeiro episódio do nosso projeto Educação para Todos. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar entrevistando alguns professores que atuam nessa área. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade e pela sua presença. Eu vou começar apresentando o professor Ronaldo. Ele atualmente é vice-diretor da Escola Estadual Coronel Anani de Andrade. O nome completo é Ronaldo Ferreira Magalhães. Ele é formado em Ciências Biológicas e Pedagogia, pós-graduado em Docência do Ensino, da Biologia e Gestão Escolar. Ele atua há 11 anos na área de educação, 5 anos na coordenação e há 2 anos atuou na vice-direção. Ele é da cidade de Bom Repouso, onde reside atualmente, mas também trabalha na cidade de Camanducaia. Bom, eu vou apresentar a Margarida, mas ela teve um contratempo, ela não pôde entrar agora no horário. Ela trabalha na aula de educação infantil, ela atua nessa área há 11 anos. Ela foi formada no Grupo Unis também, só que ela foi formada no Polo de Varginha. Ela é formada no Normal Superior de Psicopedagogia Institucional. E hoje ela trabalha aqui em Borges, em educação infantil, numa creche. E agora eu vou apresentar a Virgínia, nossa querida professora nesse semestre na Unis, na disciplina de Identidade e Diversidade. E antes de apresentar a Virgínia, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade, ceder seu tempo para a gente vai ser muito importante e vai agregar muito conhecimento. Tenho certeza que vai ser incrível. A Virgínia é moradora da cidade de Ataguares, aqui em Minas Gerais, e as suas formações são, além da graduação em pedagogia, ela tem pós-graduação em psicopedagogia institucional e coordenação pedagógica, com especialização em educação patrimonial, educação para jovens e adultos e sexualidade na escola. Ela atua na área da educação há mais de 30 anos e na área de cultura há. E aí, para a gente começar essa série de entrevistas, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. E queria que os dois respondessem para mim qual que é a maior dificuldade que vocês veem em lecionar na educação para jovens e adultos. Todas. É um prazer estar aqui falando de educação jovem e adulto, que eu tenho assim, eu trago com muito carinho, apesar de eu não lidar hoje. Atualmente eu não trabalho diretamente nas salas de educação de jovens e adultos, mas é um prazer muito grande trabalhar o trabalho que eu já desenvolvi. Eu fiquei na coordenação da educação de jovens e adultos 17 anos, além de eu ter dado aula, ter ficado no chão da escola, aí, como a gente diz, é um bom tempo. É bom falar muito de tempo, não, porque eu aqui estou bem mais acima de vocês, então eu estou com uma estrada grande aí. Mas uma das dificuldades de selecionar que eu encontrei na época, eu acredito que hoje ainda a gente deve esbarrar, acho que o Ronaldo pode falar isso com mais propriedade do que eu, é com relação ao material, a adequação assim, desse material, essa logística da própria escola de receber um aluno. A gente recebe o aluno da EJA, se for, então, do Fundamental 1, os alunos têm que ficar em escolas que têm uma decoração infantil, a maioria das vezes, pelo menos na realidade que a gente vê aqui, na minha cidade e na região. Então, isso eu acho que é uma coisa assim, que é uma dificuldade, além a dificuldade maior é realmente convencê-los, trazer esses alunos para nós, convencê-los da importância do estudo mesmo numa faixa etária diferenciada. Vocês, agradeço o convite, a minha aluna Júlia aí já de um bom tempo, parece que foi ontem que a gente estava aí e hoje, graças a Deus, a gente vai ter aí uma ótima pessoa para o nosso time. Aqui, na nossa cidade, que é Bom Repouso, eu vejo uma disputa muito grande entre a escola e o trabalho na roça, porque a agricultura aqui ela é muito potente, principalmente o morango, Hoje a cidade se tornou a capital nacional do morango, assim, tem os slogans da prefeitura com esse título. Então é muita plantação.
E às vezes esse retorno imediato acaba dificultando o nosso trabalho, em trazer o aluno para a escola, dele esperar, né, ali do sexto ao sétimo, oitavo, nono. E antigamente, né, um tempo atrás, o fluxo aqui era a batata, que era o mesmo processo que o morango, né? Bom Repouso chegou até, não sei se levou esse título, mas era conhecido como a capital da batata também. E muitos abandonaram os estudos na época e só se deram conta, né, de voltar e de querer alguma coisa depois, com o fim, né, da lavoura de batata. E o que a gente encontrava de dificuldade nesse período de retorno era justamente isso, a questão da adaptação para a idade deles. Mesclava alunos entre, às vezes, 20 e 50 anos, né? O pessoal que está em casa, que já tem mais idade, não tem tanta paciência, às vezes, de um comentário ou de ouvir o outro falar, ou às vezes a sala faz um pouco de barulho, conversa, né? Ficar ali 4h20, 5 horas sentado, ouvindo o professor falar também é cansativo. A decoração, aqui na nossa escola a gente não passava por esse problema, porque já atendia mesmo o público maior, né? Mas a dificuldade de material adaptado também existe. A gente não tem um material só para eles, né? Então, cada professor monta o seu, e embora a gente tenha ali planejamento para poder seguir, reuniões para orientar o uso desse material, infelizmente, né, a gente não consegue levar para eles da melhor forma possível. Eu, né, na minha aula, eu buscava levar muita coisa concreta que estava relacionada ao dia a dia deles, e dessa forma deu muito certo. Mas para eles confiarem, né, no professor, eu acho que é um desafio e tanto, que principalmente eu, né, que comecei ali muito novinho dentro da sala de aula, foi mais nesse período que eu trabalhei com o EJA, então era um moleque de 19, 20 anos falando com uma pessoa de 50, né? Então eu tinha que ter muita firmeza no que eu falava e conquistar eles de alguma forma, e graças a Deus deu tudo certo. Sim, eu acho que a rotina também é uma coisa muito cansativa, né, para o pessoal que atua no EJA, porque eles têm trabalho, vida, filhos, e eles têm que se preocupar em fazer prova, só que eles têm conta para pagar, que nem aqui na nossa cidade, como o Ronaldo fala, muitas pessoas largam por conta desse retorno imediato da plantação, também por famílias carentes, né, eles precisam ajudar, então toda a família trabalha naquela lavoura, é um processo muito familiar, né, então, é muito difícil para eles falarem que eles têm que estudar química, física, né? Que é uma coisa que, às vezes, para eles por que eu estou fazendo isso, né? Eles não encontram sentido nisso, daquilo, né? Eles falam assim, não vou precisar disso. Já ganhei a vida trabalhando com 50 anos sem isso, agora eu preciso disso. Muitos não vão para a escola por causa disso. Sim, eu trabalho num posto de um banco, por exemplo, eu vejo muita dificuldade da questão do analfabetismo, porque os idosos, eles não sabem nem o próprio nome deles que está escrito no cartão. Eles não sabem reconhecer o próprio nome, eles não sabem digitar senhas, eles dependem muito das outras pessoas, né? Mas, por exemplo, alguma pessoa pode, às vezes, tentar tirar um proveito disso, né? Porque a pessoa não sabe, e como isso dificulta, né? Como a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que falar para ele sempre tudo que está acontecendo, e dificulta a pessoa ela interagir mesmo em sociedade, ela não ser alfabetizada, né? Antes era super normal não estudar, não ir para a escola. Que nem eu tenho o exemplo da minha avó, com 14 anos, ela já trabalhava na roça. Então, assim, ela é analfabeta e era mais importante, visado mais o trabalho do que o estudo. Agora, hoje em dia, crianças com 14 anos trabalhando, a gente não vê mais, porque é proibido por lei. Mas antes não era assim. E aí, infelizmente, gerou um analfabetismo triste na sociedade. Triste mesmo. E é que nem a Júlia falou, tem gente que se aproveita disso. E é triste falar numa coisa dessa, porque, por exemplo, no meu trabalho, vai muita gente idosa. E uma senhora falou para mim que o banco tinha mandado uma notificação para ela, e como ela não sabia ler, ela não entendeu. E era o tal do cartão com aproximação. E aí deram um golpe nela, porque o cara passou com a maquininha no bolso do lado dela.
E aí ela não sabia que o cartão dela tinha aquilo, porque ela não sabia ler, ninguém instruiu ela, e ela levou um golpe do banco. Do banco não, né? Do cara, e aí o banco não teve como ressarcir, porque eles avisaram antes. E aí a pessoa acaba que fica no prejuízo. Então, Muito triste a gente ter. Hoje a gente tem por ainda, sabe? não, Hoje nós temos no no país, a gente tem de toda a tecnologia, a gente não consegue equacionar isso, não consegue chegar nesses lugares. É claro que o Brasil, né, em termos de território, é muito amplo, mas ainda assim, 14 milhões, eu acho que é mais ou menos isso, gente. Eu não estou assim, não olhei muita estatística, não. O Ronaldo deve estar mais por dentro aí. É isso mesmo. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso aí. Gente, né? Até para o pessoal milhões de ficar mais nítido, né? Muita gente usa com mais de 15 anos, mais de 15 milhões. É só um número aproximado, mas é muita coisa. É muita né? gente. É muita coisa. Se a gente for pensar, é muita coisa. E numa média aí de 50 anos, mais ou menos, o pessoal antigamente era a primeira, segunda série, alguns apenas primeira série, né? E alguns que tiveram maior facilidade, ou que já, né, que conseguia ali aprender mais rápido pelo pouco tempo que ficou na escola, uma coisa que é bem legal da gente perceber, que o indivíduo que não é letrado, na maioria das vezes, ele é muito bom em matemática, né? Porque foi o dia a dia dele. Ele sabe a tabuada, ele sabe fazer conta, ele sabe... Porque ele teve acesso. Mas em muitos lugares do Brasil, né? Vamos falar de Brasil, no geral, em muitos lugares, quem não teve acesso ao mínimo, infelizmente, não conhece dinheiro, não conhece número, não sabe olhar a hora, né? Então, é difícil isso. Saber que tem, né? Saber que hoje a gente tem recurso e mesmo assim a gente ainda encontra pessoas que não vêm, às vezes, por vergonha. Porque a gente não saber ler deve ser muito difícil. E né? É muito difícil. Pensa, você chegar ali... eu não falo 2 idiomas, leio muito pouquinho inglês, mas pensa, você vai pegar um ônibus ali na rodoviária, você chega lá, está escrito russo. Para onde você vai, que hora que você volta... É difícil isso, aí você tem que, né, fazer coisas ali por olhar o que uma pessoa está fazendo, você tentar fazer igual, acontece muito disso, a gente até vê piadas relacionadas a isso, né, de pessoas que foram imitar a outra, e no fundo, é uma ferida que a gente sempre toca, dói sempre, que é tocada, mas eu vejo que falta, assim, também, né, os órgãos responsáveis a fazer um levantamento. Hoje, por exemplo, na cidade de Bom Repouso, a gente tem os agentes de saúde, né, que são contratados aí para trabalhar no PSF, eles trabalham com receita, então eles têm ali um mapa de toda a cidade. Às vezes seria interessante a prefeitura levantasse dados de quem não soubesse ler e levasse mais ao povo isso, né, porque muita gente também tem vergonha, não vai, não é exposto. Não tem, por exemplo, na minha cidade, não tem uma escola de alfabetização para idoso. Eu desconheço. Se tem, eu desconheço. Tá? Então está faltando propaganda. Se tem, eu peço desculpas até, mas está faltando propaganda, porque eu desconheço, né? Mesmo dentro da educação, eu desconheço. Então eu não conheço nenhuma pessoa que é idosa que frequenta a escola, por exemplo, no período da noite, para poder letrar, aprender a ler, aprender o beabá, né? Como eles dizem. Então, se tem, eu creio que falta divulgação, seria uma coisa super interessante, e até para acessar esse pessoal mesmo, porque não é fácil. Pensa, muito aí na faculdade, né? A professora Virgínia deve saber muito. Muitos alunos, quando você fala uma coisa difícil e ninguém entende, se ninguém pergunta, todo mundo entendeu. Aí volta aquele aluno e fala assim: nossa, ela perguntou justamente o que eu queria perguntar. Não é isso? Ele tá lendo minha mente, olha. A Gabi perguntou o que eu queria perguntar. Nossa, o Gustavo perguntou o que eu queria perguntar. Então, às vezes, a vontade é grande, mas a vergonha é maior. Né? A gente precisa também fazer a nossa parte. E né? isso, Ronaldo, faz com que a gente tenha os analfabetos funcionais, né? Sim, preconizada aí por Paulo Freire, que coloca realmente, você sabe, mas você não... Né? A pessoa tem um ar-condicionado, uma porta com ar-condicionado fechada,
entre sem bater, está escrito na porta, mas a pessoa vai lá e bate, né, porque está escrito, mas ela não interpretou aquilo direito, ela não entendeu que aquilo ali é uma forma de comunicação que está escrito ali, entre sem bater, ela vai e bate a si mesma. Né? Isso é analfabetismo funcional. Para que você aprendeu a ler? Né? Se está escrito ali para comunicar. Né? Essa insegurança justamente na leitura, né? Na interpretação dessa capacidade aí. Gente, desculpa. Então vamos para a segunda questão. Eu vou direcionar vocês dois. Vocês acreditam que os professores estão devidamente preparados a trabalhar com o EJA, ou eles precisariam de um curso preparatório antes de trabalhar com as turmas de EJA? O que vocês acham? Quer começar, Virgínia? Posso começar sim. Bom, eu acredito que eles precisem, que todos nós, a gente precisa realmente de um trabalho mais sistematizado, mais específico sobre a EJA. Nenhum professor sai do curso com o objetivo, tirando o pessoal do norte, tá? Porque muitos deles, eles formam para retornar àquela comunidade para poder dar aula. Tirando esse caso específico, especificamente aqui no nosso meio, né, na região sudeste aqui, a maioria forma para trabalhar com crianças. Normalmente crianças perfeitas, né, gente? Crianças sem problemas, né? Porque hoje as faculdades estão muito pé no chão, né? Bem dentro da realidade, demonstrando o que é um dia a dia na escola. As residências pedagógicas permitem que isso aconteça, mas é muito necessário, porque é encantador. Eu tive assim, o privilégio de trabalhar logo nos primeiros anos, eu também muito nova ainda, dando aula para gente bem mais velha que eu, eles me chamavam de dona, que é uma contradição assim, absurda. Eu tinha alunos de 15 até 60 anos na sala, e eu dava aula do primeiro ao quinto ano, era quarto ano na época, né? Do primeiro ao quarto ano, com um quadro pequeno, dando, né, numa sala, uma coisa de maluco mesmo. Mas eu caí de paraquedas, não teve assim uma preparação nenhuma. Hoje está voltando, tem sido comentado, mas ainda tem poucos autores ligados, né? Ou pelo menos eu não conheço. Aqui, a mais contemporânea que eu tô conhecendo aqui é a Vera Candal, que tem um trabalho, né, pedagógico bem voltado para a educação de jovem adulto, alguma coisa mais dentro da tecnologia também, que eu acho assim, mais uma referência importante. Mas a gente precisa falar mais, encantar o professor da beleza que é trabalhar com a educação de jovens adultos, a riqueza que é. Eu que tive a felicidade de trabalhar do primeiro ao quarto, a descoberta de uma escrita de uma criança, que é maravilhoso, quando a criança dá aquele insight, né? É lindo de se ver. No adulto, é uma coisa arrepiante, sabe? Quando ele se descobre que ele pode ser cidadão do mundo. É uma coisa... Eu fico extremamente encantada. Tive também a oportunidade de trabalhar com o Fundamental 2, né? Do supletivo que a gente tinha. Nós tínhamos aqui as telessalas de Minas, do Telecurso 2000, não sei se vocês se lembram, vocês vão lembrar, né? Em 2000 vocês estão nascendo, mas assim, era uma sociedade que tinha um convênio com o Senai, o Senar e o Senai, e eles desenvolviam esse trabalho junto com a Globo. Tá? E desenvolvia, teve um material até bem legal, foi a primeira vez que a gente teve acesso a um material de mais qualidade voltado para jovem e adulto. Ou ela voltado só para adulto, os jovens nisso aí, eles ficam assim, perdidos, porque eles não podem ser tratados como o mesmo jovem que está no ensino regular, fazendo, né, de uma maneira certinha, todas a faixa etária direitinho, ele está fora, ele é um ponto fora da curva. E ele não é considerado dessa forma. Pelo menos até onde, o professor Ronaldo pode desenvolver isso melhor aí para nós, até onde a gente conheceu, eu acho que eles sofriam muito isso. A discriminação era muito grande, por parte até dos amigos, porque
adolescente, né, gente? Tem aquele problema, né? Uns com os Sim. outros. Então, sabia que aquele aluno estava com... Parou, às vezes, porque não tem estímulo. No caso aqui, Cataguases é urbano, né? Então, eu não tenho... A gente tem escolas em distritos, mas em menor quantidade. A maior quantidade a gente tem aqui ainda, professor Ronaldo, alunos do ensino fundamental 1, ainda frequentando as escolas de educação de jovens e adultos no município. O município tem. E 2 também, né? O 1 e o 2, a gente tem ainda aqui. O município ainda... Nessa pandemia teve os problemas, obviamente, porque a pessoa de mais idade parou de frequentar total, e eles têm pouco acesso, ou quase nenhuma, à tecnologia, né? Mas, gradativamente, está voltando. Mas sim, Gustavo, desculpa, mas sim, é imprescindível que tenha um encantamento, um conhecimento maior do que é a riqueza de se trabalhar, as dificuldades, os entraves. Acho muito importante colocar isso hoje na formação do professor. Ô, Gustavo, vou pedir para você repetir a pergunta, por favor, só para eu alinhar tudo aqui. Eu perguntei se os professores estão preparados, se eles chegam preparados para trabalhar com EJA, ou se eles precisariam de um curso preparatório antes de chegar a trabalhar com uma turma de EJA. Ah, sim. Então, hoje, né, eu só trabalhei com Fundamental 2. Eu não cheguei a alfabetizar pessoas já mais de idade, até mesmo os pequenininhos, eu nunca trabalhei com alfabetização, né? Eu fiz meu estágio infantil, mas só trabalhei com Fundamental 2, assim como meu cargo mesmo de professor. Quando, né, eu fui trabalhar com o EJA, com a Educação de Jovens e Adultos, o Estado, ele fornece, trabalhar com o Estado, e ele faz um processo de licitação, né, para abrir ali editais que vão contratar professores para poder pegar essas aulas. E é contratar de forma aleatória. E geralmente a gente segue ali alguns padrões, idade, tempo de serviço, classificação em concurso e outras coisas do tipo. Então eu peguei o EJA, né, ali para mim começar a trabalhar, porque chegou a minha vez. Né? Porque chegou a minha vez. Então, eu estava ali na lista, chegou a minha vez, eu peguei as aulas e o diretor disse, você vai trabalhar com uma turma de EJA. Hoje, o governo oferece, né, algumas preparações para o curso, tem aí vários cursos na área, o próprio Estado fornece, né, mas são vídeos que você assiste e depois você responde um questionário. No final desse questionário, você tem uma nota, e se essa nota for superior a 60%, você pega um diploma, que você está apto a trabalhar com EJA. Aí você vai, dá aula, vira o super-homem, vira o Capitão América, né, aqui, e vira expert em EJA. E, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Né? Eu creio que falta muito, né, nesses cursos, prática, pegar um professor que trabalhou com EJA. Ele não precisa ser doutor, mestre, pós-graduado. Um professor que trabalhou com EJA, dá um curso para aquela escola. Quem que a gente tem hoje que tem experiência com EJA? Né? Que o Estado fizesse um convênio com ele e levasse ele para passar a experiência. Porque como a Virgínia comentou, hoje o pessoal está um pouco mais pé no chão. Porque você ensina uma criança a ler, que não tem deficiência cognitiva, que entende muito bem, que é esperto e que tem acesso em casa hoje aos desenhos infantis, que ensina a ler, que ensina a cor, que ensina a forma geométrica. Então ele chega na escola sabendo cor, sabendo tudo, né? E a gente sabe que não é assim. Então, creio que falta e muito, né? Uma preparação do professor pode até ter, e tem, mas eu creio que está bem distante da realidade. Está bem distante da realidade, é mais a burocracia mesmo, um papel. Você precisa ter um papel para você trabalhar com o EJA. Se você não tem esse papel, você pode ser um professor espetacular, mas se não tem esse papel, infelizmente, fica à vontade. Se você não tem esse papel, você não está apto. Embora a sua experiência seja espetacular, se você não tem esse papel, você não está apto. E isso é uma judiação, porque
como educador, hoje eu vejo que muitos professores acabam matando o aluno a sangue frio, né? Às vezes o professor vai lá e eu já ouvi comentar, eu vou lá no EJA agora, mas lá é tranquilo, vou passar um negócio na lousa para eles copiar só, porque o pessoal não entende nada, o pessoal não está sabendo nada, vou dar uma provinha de qualquer jeito. É pesado, é triste, mas a gente sabe que existe, né? Eu ouvi isso, já cheguei a ouvir isso. Então, creio que se o governo, né, fizesse planos mais sérios relacionados a isso e tivesse alguém para orientar, né, não para fazer, porque curso tem. Você entra hoje, você encontra aí centenas de cursos a R$50, a R$100, muitos gratuitos, né? Mas, infelizmente, eu creio que a prática falta, né? A prática falta. É colocar ali pessoas para fazer estágio, né? Dar essa formação, você vai fazer um estágio, você vai trocar ideia, fazer uma roda de conversa com quem já trabalhou, como que é pegar uma pessoa mais velha do que a gente, que trabalhou o dia inteirinho, que está ali cansado. Você tem uma maneira diferente de ensinar, que material que eu vou usar, será que eu posso levar o livro? Pensa bem, né? A gente está aqui agora às 8h09. Hoje eu fico até às 10 aqui na escola. Pensa, se eu tivesse a última aula, começa 9h10. Aí 9h10, sexta-feira, o sujeito já está quebrado de trabalhar na roça. Amanhã é um outro dia que ele tem que ir novamente. E eu chego lá e falo, vocês copiam aí da página 5 até a página 6. Ele fica ali 1 hora com o lápis no papel, ele leva, eu não tenho às vezes o trabalho nem de ler, dou um visto, fecho o caderno. Que motivação que ele vai ter? Né? Que motivação que ele tem? Então, eu creio que falta sim, né? Falta sim aí um programa de verdade que realmente leve a sério esse pessoal. Que leve a sério, né? Que leve a sério mesmo. Que não abra uma sala, abrir uma sala é o suficiente. Não, abrir uma sala é uma oportunidade, claro. Mas trabalhar dentro dessa sala, creio que manter essa sala sem evasão, entrar em contato com o pessoal, trabalhar de uma forma legal, manter uma equipe bacana e esforçada, creio que ia resolver muito, não tudo, é claro, mas uma grande parcela aí do descaso que a gente vê seria resolvido sim, né? Talvez essa formação séria, eu acho que resolvia bastante o problema. Sim. Antes de eu dar continuidade, queria dizer, Margarida, seja bem-vinda. A gente já fez algumas perguntas, aí você vai acompanhando agora a partir da próxima. O Gustavo já te apresentou no início, tá bom? A gente está muito feliz com sua participação. Então, o áudio da senhora, dona Margarida, está desligado. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Então, Ronaldo, dando continuidade, Margarida, eu acho que se você deixar seu áudio ligado, vai dar eco no que eu tô falando. Concordo com você e com a Virgínia na questão do encantamento, porque o EJA não pode ser o professor pega só o que sopra. Eu acho assim, do mesmo jeito que eu almejo com a minha sala de alfabetização, minhas crianças de primeiro ano, lindas lá, comprar o enfeite, vou fazer o calendário, a coisa mais linda, e vou lá dar minha aula feliz, eu tenho também a almejar minha sala de EJA. Por que tem que ser só o que sobra? Por que tem que ser só, por exemplo, assim, vou lá no EJA, né? Tem que ser aquela coisa assim, eu quero preparar, eu quero inovar, eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque elas estão disponibilizando um tempo que elas podiam estar em casa, descansando, se preparando para um outro dia de serviço, e elas estão procurando uma oportunidade de melhorar a sua vida, estão procurando uma oportunidade de educação. Então, o mínimo que eu posso fazer como educadora é me esforçar para que esse aprendizagem seja efetivo, né? A gente vê tanta coisa na faculdade, tanta teoria falando do ensino efetivo, o Paulo Freire fala, né, que a gente tem que trazer uma coisa para a realidade da pessoa. Então, por que a gente esquece isso na hora que sai da faculdade, né? Se eu faço isso com as minhas crianças e funciona, eu preciso adaptar isso para os adultos, fazer a diferença na vida deles, né? Isso é muito legal, Júlia. E a gente precisa, né, do lado de cá, pessoas com consciência assim. Esses assuntos, eles talvez não são muito debatidos porque ele é um negócio redundante, a gente sempre acaba voltando onde a gente começou.
até para poder puxar a orelha de autoridades ou coisa do tipo. Mas em todo esse processo, né, o conhecimento está aí. Olha aí, da onde a gente está batendo um papo, quando que isso seria possível há um tempo atrás? Ou às vezes, se nem fosse a pandemia, né? O Meet, eu não sei de quanto tempo, mas toda a vida teve aqui, né? E a gente não usava. Isso ficou muito claro de uns tempinhos para cá. O conhecimento parte muito da gente também, a gente precisa correr atrás. Mas o fundamental é isso, é uma equipe que tenha vontade de trabalhar e que aquela pessoa que ficou ali, né? Às vezes como uma cigarra, muito tempo embaixo da terra, quando ela resolve sair, é de se esperar que tenha ali um profissional, um professor, né, que sempre estende a mão, gosto muito dessa profissão, para poder acudir, e não para poder enterrar de novo, assim, não, tá louco, volta, ou não tá na hora, você não consegue, é bobagem agora, mas é muito importante que tenha ali um profissional realmente para poder regar esse brotinho, né, que senão começa a brotar e a gente acaba matando novamente. Isso tem que andar em ovos ali, porque esse pessoal é muito sensível, né? É muito sensível. Sim, com certeza. Então, aqui em Borda sempre teve alunos que chegam no primeiro ano já começa. Eu vou trancar o estudo porque vai abrir turma de EJA à noite. Fica numa expectativa louca. Quando abre a turma de EJA, você não vê um aluno. Eu estudava na escola estadual e eu fazia parte do colegiado e sempre estavam perguntando se ia ter turma de EJA, se ia ter 20 alunos para ter turma. E eles incentivavam outras pessoas a larga a mão de estudar e vamos fazer EJA. E hoje em dia eu vejo que eles não fazem EJA porque não conseguiram turma e abandonaram os estudos. Eles optaram abandonar os estudos pensando que o EJA seria muito mais acessível para eles. E esse negócio, vai ter turma de EJA à noite. Isso, eles criam uma expectativa muito grande. E chegam, ver que é uma realidade totalmente diferente. Gustavo, eu vou até te interromper. É porque esses adolescentes, eles têm a síndrome do ensino noturno, que eles acham que quem estuda noturno, né, quem estuda à noite, tem um diferencial. Então, eles podem até falar que eles estão numa outra série diferente da que eles estão, porque eles estão à noite. E lá eles têm que conviver com todo tipo de faixa etária. Então, eles têm meio que uma vergonha de estudar com esses alunos mais novos. Então, eles ficam loucos para ir para a noite, embora também eles não consigam, né? Muitos acabam abandonando. Mas essa síndrome de estudar à noite, de achar que é um diferencial. Uma coisa eles pensam que é muito mais fácil, né, estudar à noite. E às vezes como o professor Ronaldo colocou, né? Mas quando eles veem que é outra realidade, totalmente diferente, eles acabam desistindo de vez mesmo. Sim, é complicado, né? Essa questão do EJA. Mas eu acho que é um lugar de muita transformação, sim. Eu acho que é um lugar que possibilita muitas oportunidades para as pessoas. Que se tivesse mais apoio, eu acho, também do Estado, né? Porque o professor, às vezes, ele fica desmotivado com o dia a dia, né? De sala de aula. Às vezes ele não é muito bem remunerado. Tem tudo isso. Então, eu vou fazer a pergunta 3 agora a vocês. Vocês acreditam sem levar em que as leis de as pessoas assim, mais velhas, porque antes a gente sabe que abandonavam os estudos por conta de trabalho muito cedo na roça, acessibilidade à cidade era muito difícil. Mas levando em consideração hoje em dia, qual o motivo que vocês acham que é mais recorrente e que se destaca entre esses jovens e adultos para eles terem abandonado os estudos e não terem intenção de continuar? Se você quiser compartilhar conosco, Margarida, sua opinião. Geralmente, esses alunos que abandonam os estudos, na minha opinião, eles vêm
de uma família de baixa renda, geralmente. Eles não têm muito incentivo em casa para estudo, geralmente os pais não têm muito estudo. Então, não dão muito valor, não apoiam muito. E, na maioria das vezes, a falta de estudo, provavelmente esse abandono, também seria para trabalhar, para conseguir ajudar na renda familiar. Geralmente, os jovens param de estudar, nem têm intenção de voltar para o EJA. Às vezes eles param de estudar, vamos trabalhar, vamos conseguir uma renda, vamos ajudar a família. E, às vezes, eles voltam a estudar mais tarde, alguém incentiva, ou eles veem a necessidade, né? Até de conseguir um emprego melhor, um salário melhor. E aí é onde eles voltam a estudar e fazem o EJA. Mas muitos vai ser por esse motivo. Vai ser por falta de apoio mesmo em casa e para ajudar na renda familiar. Posso colocar? Fique à vontade. Eu concordo com a professora mesmo, porque a educação de jovens e adultos ela foi aberta para esse imigrante rural mesmo, né? Para esse trabalhador rural. Numa primeira instância, num primeiro momento, o objetivo era atender essas pessoas. Mas, na verdade, o que ficou, não com esse recorte etário ou geracional, né, das pessoas mais velhas, mas fugiu a palavra aqui, é a exclusão. Eu coloco assim, que é a exclusão sociocultural, socioeconômica, socioeducacional, que faz com que esse aluno, né, desista e esteja hoje e abandone o ensino regular. É realmente uma exclusão socioeducacional, socioeconômica, sociocultural, porque se a gente tivesse um Estado mais forte, um governo mais forte, e que fizesse, né, que desse o mínimo, né, para que as pessoas conseguissem manter os estudos, conseguissem colocar os filhos na escola por mais tempo, né, financiasse isso, porque a gente fala, mas que isso, o menino está sem estudar, você não sabe onde ele mora, você não sabe o tempo que ele leva, porque é muito fácil a gente resolver o problema das pessoas, normalmente é simples, né? Que isso, mas tem uma escola no bairro, mas vai saber aonde, e como ele vai para chegar em casa nesse horário, né? Então tem essa série de fatores socioeconômicos que eu acho que é uma exclusão social, é uma marginalização e casa com o que a professora coloca, e é exatamente esses excluídos que estão hoje no EJA, né? Eles não conseguiram cumprir, né, dentro do ensino regular e hoje estão no EJA. Mas a culpa, para mim, é realmente socioeconômica e cultural. Eu acompanho a ideia de vocês, né? Porque, geralmente, o aluno que larga a escola, creio que 99% desses alunos está relacionado ao trabalho. E ninguém vai lá trabalhar para jogar dinheiro para cima, né? Então, o pessoal vai trabalhar porque ou ele precisa ajudar em casa, ou ele precisa se autossustentar. A gente sabe que algumas pessoas, o pai ainda dá uma mão até uma certa idade, e outros com 9, 10, 11 anos, se ele quiser ter uma calça, uma camiseta que não seja ganhada, né, ele precisa trabalhar, ele precisa comprar. E todo mundo, né, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver bem, tá? Independente de onde ele veio, independente da forma que ele cresceu, ele quer viver bem, ele quer ter uma camiseta boa, ele quer ter um celular, ele quer ter um relógio, ele quer ter um sapato, ele quer andar de cabelo cortado, ele quer ter uma barba bem feita. Tudo isso vai dinheiro, tudo isso custa dinheiro, né? E muitas vezes ele acaba deixando o estudo, que como eu disse lá no início, né?
não é imediato, ninguém vem para a escola hoje, sai amanhã com o diploma na mão e já começa a ganhar dinheiro com isso, leva tempo, não só para formar, muitos conseguiram um emprego só depois de 5, 6, às vezes até mais tempo, sem, né? Depois que formou, a gente sabe que isso leva um tempo até a gente ajustar aí no mercado de trabalho, né? Não é uma palavra que eu gosto de usar muito, o mercado de trabalho, mas é muito padrão isso. E o aluno, ele sente, às vezes, pressionado mesmo pela sociedade de ir buscar outra coisa, porque a escola, naquele momento, não é a melhor forma de viver, né? A escola, para ele, naquele momento, não é a melhor forma. E esse aluno, muitas vezes, aqui a cidade é muito pequena, a gente ouve muito pessoal falar assim, professores, né, que foram minhas professores, nossa, fulano era tão inteligente e largou a escola. É esse pessoal que retorna, na maioria das vezes, quando está estabilizado, quando tem filho criado, ou quando tem uma casa, quando ele tem condição financeira. Ele larga, às vezes, o conforto da casa, o conforto da família, para vir na escola. Fala assim, nossa, eu vou na escola, eu quero estudar. Minha irmã é uma que está fazendo isso, né? Ela voltou a estudar, está no segundo médio agora, o ano que vem ela forma. Meu irmão está fazendo o Fundamental 2. A minha família toda, né? Minha irmã foi a primeira que conseguiu formar. Toda a minha família só foi na escola até a segunda, terceira série. Minha mãe até hoje diz que tinha muita vontade de estudar. Então, a necessidade faz o sapo pular, né? Um ditado mineiro aí, a necessidade faz o sapo pular. Todas as perguntas que antecederam a essa, eu creio que encaixa muito bem aqui, porque se o professor está preparado para receber esse aluno como tem que ser, né? Não infantilizando o analfabetismo dele, olha que belezinha, coisinha mais bonitinho, ele não é criança mais, embora às vezes ele nem saiba ler, ele não é mais criança, né? Não é assim que a gente precisa se direcionar a eles. Então, se o professor está preparado, se a escola tem uma equipe sólida para receber esse jovem ou adulto nesse retorno que ele veio porque quis, né? A gente tem um grande diferencial aí também. Ninguém sai pegando um moleque de 18 anos, 20 anos para a rua, pegando para a orelha e jogando dentro da escola. Então, por isso que o EJA tinha que ter uma estrutura muito boa, porque você recebe no EJA quem quer. Não é que ele não teve oportunidade, ele teve a oportunidade, mas no momento ele não conseguiu pegar, né? É muito diferente, tá? Tem uma frase que é bem legal, não sei se eu vou lembrar de cor agora, que fala assim, que o homem é feito por duas coisas, das oportunidades que ele teve e das escolhas que ele fez. Então, resolver o problema do outro, como a Virgínia disse, é muito fácil, mas eu não posso esquecer que aquele indivíduo, na época, ele tinha escola, ele tinha oportunidade, mas ele não tinha condições, né? Esse pessoal hoje entra aí dentro do que a Virgínia falou, do sócio, né? Dos tantos sócios que a gente tem, sócio cultural, sócio político e sócio tudo mais. Porque no processo de meritocracia, eu não acredito em meritocracia. Essa palavra para mim não existe. Eu também Mas, porém, se ele está inserido no meio onde ele tem acesso e tem vontade, a condição acontece e aparece, né? Então, eu conheço muita gente. Meu pai é um cara super, hiper, mega inteligente. Ele fez uma casa de onde ele morava, tudo com medida reduzida, com porcentagem, fazendo ali os ângulos de casa. Ele é pedreiro, né? Faz ali o que a gente chama de cruzeta, tesouras, tudo. Há pouco tempo que descobriu-se a famosa treliça, né? Até virou coisa muito legal na escola, fazer ponte de macarrão, fazer ponte de palito de sorvete, que aguenta aquele peso e não quebra. O que a faculdade, num curso superior, ensina hoje, meu pai fazia com 12 anos de idade. E ele foi na escola 15 dias, ele me falou. Então, pensa bem se um homem desse fosse na escola. E quantos assim não tem? Né? E quantos assim não tem? Então, eu creio que sim, hoje, né, embora a gente sabe
É importante enxergar os dois lados da moeda. Muita gente abandona para ficar jogando videogame em casa. Isso também é comum, né? Não vou falar que não, mas a gente precisa mediar por cima, por baixo, a gente não tem o que fazer. Então, a maioria desse pessoal, né? A maioria desse pessoal sim, abandona os estudos porque quer viver, porque ele quer viver. E o estudo, naquele momento, entre aspas, talvez seja um estorvo. Ele até quer, mas tá difícil de manter. E a gente sabe que sentado na mesa da escola, infelizmente, ele não vai conseguir o que ele quer, né? Então, ele vai para a roça para poder levantar uma grana e, quando possível, ele volta, né? Alguns, infelizmente, não conseguem pela correria e pela responsabilidade que vai adquirir nesse período que está fora da escola. Mas eu creio que tem muita gente boa, e muita gente boa mesmo. E um dos problemas, eu creio que é essa generalização. Voltou a estudar agora porque não aproveitou e acaba deixando esse povo de lado. E cada vez que uma pessoa faz isso, a gente está contribuindo ali para essa escala de pessoas que são analfabetas, que, ao invés de baixar, né, creio que se manteve ou até subiu. O que, com a quantidade de acesso que a gente tem hoje, infelizmente, ainda existe. Sim, mas eu acho muito cômodo a gente falar de oportunidade, né? Por exemplo, assim, usando o meu exemplo, tive uma família estruturada que me possibilitou estudar, né? Eu não precisava, eu não dependia de um salário que eu precisava desembolsar para eu poder me alimentar, para eu poder me vestir, para eu poder comprar material escolar. E é muito difícil para o aluno conviver desde o pré-escolar que ele é o aluno que ganha o caderno doado da escola, que ele é o aluno que não tem o potinho, ele tem a lata de manteiga, que ele vai ser sempre o aluno assim, né? Isso vai crescendo um sentimento, né? E quando ele tem a possibilidade de trabalhar e comprar as coisas para ele, é incrível, né? Como que você vai culpar esse aluno por sair da escola? Sendo que ele vai ter um retorno financeiro com a escola 5 anos, 6 anos depois de formado, né? Isso, 20 e tantos anos. E muitos pais não sustentam os filhos com 20 e tantos anos, ou pelo menos dão suporte, né? Então, a meritocracia, que o Ronaldo falou, não funciona. A gente tem que estar muito atento a essas questões, essas oportunidades, né? Que às vezes as pessoas não têm. Eu gostaria de reafirmar essa questão da exclusão, porque o sistema deveria, é uma incompetência da escola esses alunos evadirem. Eu acho que isso é uma incompetência do sistema, não é do diretor, da professora, óbvio, não. Eu estou colocando a questão do sistema social nosso, que deveria olhar isso de uma maneira mais... Como tem hoje, nós temos as escolas em tempo integral, que supre, né, grande parte dessa população carente durante o dia todo, né, para que as mães possam... Isso é uma ação, né? Esses alunos, provavelmente, que estão na escola de tempo integral, eles não vão parar de estudar, porque eles têm ali o que eles precisam para aquele momento na faixa etária deles. Então, quando eu falo essa expulsão social aí, né, que eu acho absurda isso, mas com relação ao sistema, e não né, do aluno propriamente, porque ele é uma consequência disso aí, desse sistema. Desse meio, né, o aluno acaba sendo inserido, né, tipo assim, dependendo das oportunidades que ele recebe. O EJA, ele tinha que ter mais portas abertas, assim, ser uma coisa mais divulgada, uma coisa mais falada, uma coisa que, assim, que fosse legal, né, do aluno ir atrás. Agora é sempre aquela coisa, eu ensino da noite, né, aquela coisa assim, que já não é tão levada a sério. Então, é difícil para eles pensarem que eles vão fazer aquilo, vão fazer uma faculdade, né, é muito complicado. Acho que agora a Gabi vai fazer uma pergunta para a gente encerrar, né? Então, para a gente encerrar, eu queria que cada um deixasse um recado para as pessoas que elas desejam voltar aos estudos, mas elas acham que é tarde demais. Que recado vocês deixariam para essas pessoas?
que vai começar? Pode ficar à vontade, Margarete. Margarida. Desculpa. Margarida. Margarida. Desculpa. À vontade, Margarete. Margarida. Desculpa. Margarida. Margarida. Desculpa. Bom, o que eu tenho a falar é o seguinte, o recado que eu poderia dar, né? Nunca é tarde demais para voltar a estudar. Nunca é tarde demais. E eu falo isso pela minha vida profissional e pela minha vida pessoal. Eu sou uma ex-aluna do EJA. Eu abandonei os estudos aos 10 anos de idade. E meus pais, semi-analfabetos, devem ter frequentado escola 1 ano no máximo, meus pais. Então, assim, não dava essa devida importância, né? Com 10 anos, eu comecei a trabalhar. Naquela época, morando na zona rural, muita dificuldade. Meu pai se acidentou, ficou muitos anos sem andar, e eu trabalhei, ajudei, certo? Trabalhava, casa de família, vendendo coisas, alface, verduras. E depois que eu me casei, aos 20 anos que eu me casei, já tive os meus 2 filhos, eu senti a necessidade de voltar aos estudos. Eu fui ensinar uma tarefa de escola para o meu filho, que estava no 3º ano fundamental. E eu tive dificuldade. Foi aí que eu senti a necessidade de voltar aos estudos. Foi onde eu entrei na 5ª série. Eu me matriculei aos 32 anos de idade. A minha intenção era só o fundamental, o ensino fundamental. Mas eu fui tomando gosto pelo estudo. E eu fui tomando gosto e eu terminei o ensino fundamental através do supletivo 2000. Eu fiz o ensino médio, normal, e fiz pedagogia em uma outra cidade, era difícil, meu marido deu maior apoio. Fiz a pedagogia, terminei, tomei gosto pelo estudo, fiz psicopedagogia institucional, fiz 1 ano de enfermagem, voltei para a área de educação e fiz gestão de supervisão. Hoje eu falo, vale a pena estudar? Sim, nunca é tarde. Mês que vem eu completo 56 anos de idade. Eu tenho muito orgulho de falar. Eu trabalho, eu atuo na área da educação. Eu incentivo as pessoas. Agora mesmo acabei de conseguir colocar uma pessoa que está com quase 40 anos para voltar aos estudos. Eu fiz ela voltar e ela já está estudando. Ela está fazendo EJA em Pouso Alegre, no momento online, mas ela já está fazendo a 2ª provinha dela de ciências e está muito feliz. Então, eu fico mais feliz, mais realizada, né? Então, eu falo, nunca é tarde para voltar a estudar. Volte quando puder, quando necessitar, quando tiver oportunidade, mas estudar pode sim transformar a nossa vida. Eu falo por minha experiência. E também por experiência de meus alunos, de alguns ex-alunos que chegaram até mim e falaram que como que a vida se transformou depois que eles voltaram a estudar. Hoje eles têm um emprego melhor, têm um salário melhor, a autoestima da gente é outra. A minha autoestima se elevou, assim, assustadoramente. Hoje eu sou uma outra pessoa. O estudo, ele vai puxando outras coisas. Você vai incentivando, você vai querendo andar mais bem arrumada.
Eu entrei na autoescola, eu tirei carteira, então, tudo isso depois que eu voltei a estudar. E eu me considero uma pessoa realizada, eu sou muito feliz, eu sou outra pessoa. E eu agradeço a quem me incentivou, principalmente o meu marido, que me deu o maior apoio. Agradeço a Deus, né, por ter me dado força e coragem. Mas eu formei em 2006. E desde então eu estou lecionando. Que legal, Margarida. A gente não sabia que você era uma ex-aluna do EJA. De verdade, foi uma surpresa para a gente agora. Antes de você entrar, a Virgínia estava falando desse supletivo 2000, que eu acho que ela atuou, né, Virgínia, na época. Estava falando como que foi. Olha que jeito que as coisas se cruzam, né? A gente tem aqui uma pessoa que é a prova viva de que o EJA faz a diferença total na vida da pessoa, né? Com certeza. Né? Que é possível ter essa transformação, que o EJA é efetivo, que o EJA faz a diferença, que ele traz oportunidade e realização também, né? Uma realização pessoal para a pessoa. Então, eu já sabia, eu conheço a Margarida. Eu sou a única pessoa da minha família que conseguiu estudar e conseguiu formar. Numa família de 6 irmãos, eu sou a única pessoa, a única dos filhos da minha mãe, que conseguiu realizar os estudos. Que legal. O Gustavo sabia, mas ele não contou pra gente. Mas eu sabia que ela iria falar na entrevista. Então eu falei assim, vamos deixar um ponto ápice. Porque ela sempre me contou essa história. Eu sou incentivar. Ela incentiva muito eu, gente. O que ela puder fazer pela pessoa que ela tá ali, ela vai lá e ajuda, ela faz. Ela me ajudou a ver a BNCC, os códigos da BNCC. Ela foi lá, ela imprimiu, ela me deu uma cópia. Porque eu não tive acesso. Aí eu comentei com ela, falou assim, não, eu tenho, eu vou imprimir para você e eu te dou. Ela me incentiva muito na pedagogia. Eu tenho muito a agradecer a ela. E eu sabia, porque ela sempre me contou essa história. Então, isso é um incentivo. Que legal. Se eu não me engano, o Gustavo já comentou com a gente, você já atuou em Silvianópolis, né? E eu sou de lá. E era só elogios para você. Só elogios. Então, assim, eu e a Júlia, a gente foi pega muito surpresa, a gente não sabia dessa história. E, nossa, parabéns, viu, pela superação. Porque eu escuto muito que uma bobeira, que eu comecei a faculdade tarde. Eu tenho 22 anos ainda. Então, assim, tenho colegas de classe que, assim que formaram, já fizeram a faculdade, estão formando e eu estou começando. A faculdade dura 4 anos. Daqui 4 anos eu vou ter 26. Então, eu fazendo ou não a faculdade, eu vou ficar velha, eu vou ter os 26. Então, por que não ter os 26 como faculdade? Então, eu acho que os alunos que pararam de estudar, eles deveriam pensar assim também. Daqui 2, 3 anos, eu vou envelhecer, mas por que eu não posso envelhecer com conhecimento? Então, assim, o seu exemplo pra gente foi maravilhoso e, como eu te digo de novo, você era muito bem elogiada lá em Silvianópolis. Muito bem elogiada mesmo, porque seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. Eu morei, sim, em Silvianópolis, morei em Turvolândia, morei em Senador José Bento e morei em São Sebastião da Bela Vista e agora moro aqui em Borda da Mata. Mas eu sou nascida em Ouro Preto. Fez um tour, Margarida. Eu morei em 17 cidades. Meu Deus. Nossa Senhora! 17? Meu Deus, conheceu os Fudivinos inteiro. Bom, agora deu uma tarefa complicada para nós, né, Ronaldo? Ficou complicado, porque quem bate a professora aí não tem como, é bobagem, a gente não tem que... 17 cidades. Não, é a cidadã do mundo, né? Parabéns aí pela sua força de vontade, né? Pelo seu empenho e né, pelo seu profissionalismo que hoje você tem. Eu tenho certeza que o professor Ronaldo já tinha colocado essa questão de ninguém arrasta o aluno para a EJA, né? Ele vai por conta própria. Por isso que eu falei do encantamento. É necessário que você encante esse aluno que está lá,
Porque para ele chegar lá não foi fácil, ele tem uma trajetória muito sofrida ali por trás, né? A professora deu esse depoimento aqui, ela superou. E o que eu coloco o que eu diria mais para um aluno, que eu nem sei como que a gente coloca isso aqui, é que estude por você, vença para você e não para o mundo, porque não é o estudo não vai te dar um emprego com salário melhor, mas ele vai te dar, vai abrir o seu horizonte, vai abrir a sua visão do mundo, né? É uma visão ampliada. A Margarete, né? Margarida deu esse depoimento lindo, ela deu esse depoimento lindo aí, falando do que veio depois, né? De como isso é contagiante, e que ela não tem vontade de parar, né? E que vai abrindo esses novos horizontes. E eu acho que é isso. Quando você estuda, você não tem que prometer, não, você tem que estudar porque você vai conseguir um emprego e vai ganhar bem. Não é o bem material, é você com você mesmo, é a sua autoestima, né? É a sua visão de mundo. Então é isso, estudar sempre, sempre, sempre. Pessoal, a Margarida foi sensacional aí na fala dela, né? Eu acho que ela já mostrou para todos que vão assistir essa gravação, para todos que vão compartilhar desse momento, que estudar vale a pena. Estudar vale muito a pena. Uma coisa que eu nunca ouvi foi gente falar que arrependeu de estudar. Eu nunca ouvi. Alguém aqui já ouviu falar, É verdade. Eu fiz lá, mas eu arrependi. Uma coisa que eu escutei muito falar é o seguinte, né? É melhor você ter e não usar, né? O Antônio Luiz da Silva, ele é de Estiva, ele escreveu o livro Palone. E nesse livro fala, até legal, se vocês quiserem conhecer o livro dele, né? Que é melhor você ter e não usar do que precisar e não ter. Então é muito interessante a fala ali do Antônio Luiz, porque nunca vi ninguém que falou assim, eu arrependi de ter estudado, rapaz, eu devia ter largado mão, né? A gente sempre ouve o contrário. Nossa, eu devia ter estudado. Eu tenho um aluno aqui em Bom Repouso, né? Não vou citar o nome porque ele não sabe que eu estou falando dele, mas ele veio a ter um acidente. Ele era um cara muito bom de serviço, trabalhava, veio a ter um acidente de moto e fraturou a perna em vários lugares. E hoje ele, sobrepeso, alguns pinos, não consegue mais trabalhar na roça, que é um serviço pesado. Ele teve aqui e falou, Ronaldo, eu vim ver onde que eu parei. Aí eu peguei o histórico dele, conferi e concluí o 6º ano, parou no 7º. Ele falou assim na janela, rapaz, que dia que eu fui largar de estudar, não, eu pensei que eu ia ficar bom a vida inteira. Então a gente sempre vê o contrário, a gente sempre vê o pessoal que arrependeu porque parou, a gente nunca vê quem arrependeu porque estudou. E a Júlia me conhece um pouco mais, e eu acho que no começo eu deixei isso bem claro, eu gosto muito da prática, né? A teoria, ela é essencial, a gente precisa ler, precisa correr atrás, precisa descobrir, mas nada melhor do que a gente ver e ouvir quem vivenciou isso na prática. Então, a Margarida traz aí um depoimento fortíssimo, com base, e entre os três aqui, creio que ela é que tem mais autonomia para falar, né, do EJA, porque ela viveu isso. Ela soube o que é, não sei se ela tem criança, mas ela soube o que é deixar uma criança em casa, deixar marido em casa, o tempo que ela tinha à noite, às vezes, para lavar roupa, para guardar, para limpar a casa, ela tinha que estar ali na escola, não tinha facilidade do EAD, né, creio eu, era mais difícil, a questão de transporte era mais difícil. Então, a dica é essa, nunca é tarde, né, nunca é tarde e não pode parar, não pode parar. A gente precisa, pegando um gancho aí também da Virgínia, a gente precisa olhar para a gente, né? Olhar para dentro. Onde que a gente estava, onde que a gente está. Se eu for comparar com o meu sobrinho de 6 anos, eu estou super na frente dele, já, né? Ele está no 5º ano do primário.
Mas se eu for comparar, por exemplo, com o mestre João Lucas, né, que é aqui da cidade, que está concluindo aí um doutorado em História, nossa, eu estou muito lá atrás em questão de estudos. E outra, o João deve conhecer pessoas lá na UFMG que está muito à frente dele, né? Então, acho que o interessante é isso, a gente se autovalorizar e pensar, nossa, eu tirei ali, né, quando uma pessoa tira ali o primário, é uma conquista e tanto. Às vezes, né, uma pessoa ignorante fala assim, mas só tirou o primário, nossa, o que é isso? Né? Nossa, o primário ele não tinha, pensa que coisa interessante, que gratificação que não é, né? Nossa, eu aprendi a ler, pensa bem uma pessoa que ali com 40, 30, 50, 60 anos escreve o nome pela primeira vez, pensa que coisa que não deve ser, pensa ele chegar ali no supermercado e ler o que está escrito, que coisa gostosa que não deve ser, né? Quando a gente faz um cursinho de inglês, alguma coisinha que a gente consegue ler, que bacana que é, né? A euforia dos professores em aprender a usar a tecnologia, que bacana que foi, nossa, todo mundo queria ensinar um pouquinho. Você sabe ofuscar o fundo do Meet, você sabe compartilhar a tela, Não sabe ofuscar o fundo do Meet. Você sabe fazer aquele negócio, você sabe que tem como você colocar balãozinho, você sabe que tem como você colocar uma palavra-chave para poder fazer chamada, tudo isso foi muita novidade, não foi? No começo, todo mundo queria mostrar um pouquinho, e a tecnologia sempre teve aí, quem sabe nós, né, não somos aí os professores do EJA, né, os professores que estão aprendendo aí, molecada na escola, né, a minha geração já pegou, é mais o processo tecnológico, então eu vi o disquete, o CD, o DVD, o pendrive, foi muito rápido, né? Nesse período que eu vivi aí dos 20 até os 30. Então, foi muita coisa, assim. Mas muitos professores que tiveram dificuldade em acessar isso. E também precisaram de ajuda. E outra, eu também tive ajuda. Eu fui aprender a compartilhar a tela do Meet com uma janela específica para poder ver quem estava atrás há um ano. E antes era aquela dificuldade, falar olhando para aquela telona. E tudo é aprendizado. Você aprende com tudo, né? E para encerrar, para não estender muito, eu quero deixar um relato bem legal do senhor que eu dei aula, que eu acho que resume muito bem aí essa questão do porquê voltar a estudar. O senhor Olivercino da Cunha, ele é de Camanducaia. Na época, ele tinha 62 anos, quando eu dei aula para ele. Aí pensa, né? Eu tinha 20 e ele tinha 62. Então, o que eu tinha de idade, ele tinha de dor no joelho, né? Pensa para vocês verem que coisa. E eu estava dando aula um dia sobre meristemas, planta, sobre meristema, né? Que a planta cresce nas extremidades, ou no sistema apical, na gema apical, ou na subapical, que a planta nunca cresce no meio. Dando aula. Aí ele pegou, levantou a mão, falou assim, ô professor, rapaz, eu acho que você tá dando varada na água aí, até foi a palavra que ele falou. Acho que você tá meio desnorteado com esse negócio teu aí, a planta não cresce no meio, eu nunca vi isso, Ele falou para mim, falei, professor Olivercino, o senhor já fez muita cerca na vida, não fez? Ele falou assim, já contou, né? Como é que foi a cerca, como é que foi tudo. Falei, então, e quando tinha uma árvore onde vocês iam fincar o mourão, o que vocês faziam? Vocês tiravam a árvore ou não? Ele falou, não aproveitava a árvore e pregava o arame nela. Eu falei, olha para você ver. Então a árvore cresceu, levou a cerca para cima, o boi está passando por baixo. E ele falou assim, rapaz, eu vivo 100 anos e não aprendo tudo. Né? Olha para vocês verem que coisa interessante, foi uma coisa que marcou muito isso. Então ele falou, eu vivo 100 anos e não aprendo tudo. Olha que coisa interessante. Né? Então, venham para a escola, embora pareça que nunca vai servir, que a química é complicada, que a biologia, que a física não faz sentido, mas eles usam isso muito mais do que nós no dia a dia. Né? Os trabalhos diários ou outra coisa do tipo. E é isso, estudem, né? Estudem para si, para ter orgulho de si e aprender, que é a coisa mais gostosa que aprender, né? Quando a gente lê um livro novo, que bacana que é, nossa, a cabeça da gente faz assim, né? É muito importante isso. Então, acho que é uma coisa também que a minha família fala muito isso, que ninguém tira, o conhecimento ninguém tira da gente, né?
e corre entre as famílias de menor renda, inclusive eu ouvi muito isso, que o estudo é a herança que o pai deixa que ninguém pode tomar. Então, que isso sirva aí, né, que essas palavras sirvam para, às vezes até como combustível para quem está querendo voltar a estudar e está meio bambo. E peguem também o gancho da Gabi. Se você ficar em casa, se você vir para a escola, vai passar o tempo. Então, você estando aqui, passa e rapidinho forma. E se Deus quiser, cada um vai ter né? Cada um tem um rumo, cada um tem um destino. A gente precisa trabalhar muito para fazer ele acontecer, mas parece que as coisas vão encaixando. E é isso, né? Estudem. Ninguém nunca arrependeu por estudar. É verdade.